prazer poder estar aqui para trazer a mensagem pela parte do Senhor Jesus. Queria agradecer a oportunidade também que a Igreja me dá de estar aqui e ao meu Presidente também, que ele é que me escolheu para estar aqui para trazer a mensagem do Senhor. Então, hoje a mensagem que vos trago da parte do Senhor é sobre o arrependimento. Então eu fui pesquisar o que era o arrependimento. No dicionário arrependimento é que lamentar ou ter pena daquilo que fez, ou mudar aquilo que fez, ou mudar a sua intenção. Mas para nós que somos crentes em Cristo, o arrependimento tem um significado maior. É mudarmos de vida. Mudarmos aquilo que nós somos para sermos como o Senhor quer, como Jesus quer. Mudarmos em prol de Jesus Cristo, para podermos viver de acordo com o Senhor, sendo novas criaturas. Quando aceitamos realmente o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, Ele dá-nos a oportunidade de nós sermos pessoas totalmente diferentes. Porque o velho homem, ele morreu e ressuscitou um novo homem que vive segundo Cristo Jesus. Então vamos ler em Lucas, no capítulo 13, e vamos ler do versículo 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais que o ator de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos todos quantos homens habitavam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Então, para nos situarmos um pouco, no capítulo 12, o capítulo 12 termina com o fracasso da nação judaica e com o Senhor a alertar para arrependimento, para que possam arrepender-se rapidamente, senão iriam padecer. E nos dias de hoje, o Senhor continua a fazer isso. Ele continua a chamar-nos para nós nos podermos arrepender. Ele chama-nos para nós arrependermos do nosso pecado. Porque mesmo quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ou dizemos que aceitamos o Senhor, ao longo da vida, nós caímos em tentação. E há pessoas que se desviam de tal forma do caminho que buscam, anseiam por o arrependimento do Senhor. O Senhor continua ali connosco. Nós, quando achamos que estamos sozinhos a pecar, esquecemos que nós realmente não estamos sozinhos. O Senhor nos indica que, ainda que estejas no mais profundo do abismo, eis que eu estou lá contigo. Ou seja, quando batemos no fundo, não há mais para onde ir. O Senhor está ali connosco. O Senhor está ali ao nosso lado. Porque não é o Senhor que nos afasta de nós. Não é o Senhor que nos abandona. Somos nós que abandonamos o Senhor. Nós é que nos esquecemos quem é o Senhor Jesus. Esquecemos aquilo que Ele fez por nós. Para quê? Para pecar. Então afastámos-nos do Senhor, mas o Senhor está ali ao nosso lado. Está à espera do nosso arrependimento para que nos possa novamente dar a mão. O Senhor nos diz que para nos arrependermos rapidamente. Nós não sabemos o dia ou a hora que o Senhor nos vai chamar. Eu conheço pessoas que, família e amigos, partiram com 93, 95, com 50, 77, com 28 anos. O Senhor não escolhe a idade, ou melhor, nós não escolhemos a idade que temos para partir para o Senhor. O Senhor é que sabe o dia ou a hora que nós vamos partir. O Senhor nos indica que antes de nós termos nascido, eis que todos os nossos dias estavam contados. O Senhor tudo sabe acerca de nós. Então, hoje, o Senhor pode te chamar. E como é que está a tua conta corrente com Ele? Será que a conta corrente está liquidada? Será que tudo aquilo que tens feito na tua vida é tudo de agrado ao Senhor? Será que neste momento estás a cumprir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo?
Nós também não sabemos o dia ou a hora que o nosso Salvador virá. Ele diz que ninguém sabe quando o Filho do Homem virá. Então nós aguardamos ansiosamente e com alegria a vinda do Senhor. Porque sabemos que se nós não partirmos para o Senhor, melhor se nós não formos ter com Ele, Ele virá ter connosco. Portanto, de uma forma ou de outra, nós vamos estar com o Senhor. Nós temos que fazer a sua vontade, servi-lo, amá-lo, porque amanhã pode ser tarde demais. Os irmãos, não sei se tiveram a oportunidade, uma vez eu vi um folheto que dizia tarde demais. Novo demais para aceitar o Senhor Jesus, para o servir. Agora tenho que estudar, já demasiado ocupado. Estou demasiado ocupado com os meus desportos. Agora estou demasiado ocupado porque comecei a trabalhar, a construir a minha carreira. Demasiado ocupado porque tenho os meus filhos e os meus netos. Tarde demais. Porque a sua vida foi desperdiçada porque não teve contacto com o Senhor Jesus. Não teve aquela proximidade com o Senhor, não teve comunhão com o Senhor Jesus. Então a sua vida foi toda desperdiçada. E é tarde demais, porque Ele morreu sem ter a oportunidade de ter a graça da salvação de Jesus. De estar junto com o Senhor Jesus. De estar cada vez mais próximos, irmãos. A minha avó demorou 30 anos para aceitar o Senhor. Os meus avós, lá do meu pai. Eles, durante 30 anos, irmãos, ouviam a palavra do Senhor e rejeitavam com convicção. A minha avó dizia o seguinte: política, futebol e religião não se discute. Ela sempre repetia isso, porque sempre que falávamos do Senhor Jesus havia sempre discussão. O diabo tinha que trabalhar. E então, irmãos, vejam que isto foi durante 30 anos. Durante 30 anos eles tiveram a ouvir o Evangelho e constantemente a rejeitarem. Graças ao Senhor, eles hoje aceitaram o Senhor Jesus. Já faz, penso que 7, 8 anos, eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo e na palavra do Senhor nos diz que a salvação é pessoal, só nós e Deus é que sabemos, mas pelos frutos os conhecereis. E com convicção eu digo que pelos frutos que vejo, realmente aceitou Jesus. A minha avó tem um problema que tem alta de platina, anda de moletas, e ela demora 20 minutos para descer as escadas, que ela vive no terceiro andar, não tem elevador, 20 minutos para descer, 20 minutos para subir, para poder ir à casa do Senhor, para poder estar com os irmãos, para poder estar na escola bíblica, a aprender mais. Para depois ela como não sai de casa sem sair para o culto, ela pega no telefone e liga a familiares que não conhecem o Senhor. Vejam que a nossa vida, eu pelo menos a minha vida, é feita de planos ou estratégias. E ela arranjou uma estratégia para servir ao Senhor. Como é que poderia falar do Senhor? Como é que poderia partilhar a salvação? Ela arranjou uma oportunidade ali de falar a quem não conhece. Ela antes, no hall do prédio, ou seja, quando chegava ao andar dela, ela tinha assim na parede: a Senhora de Fátima abençoa este lar. Hoje tem Deus é amor. Ela abominou todas as coisas que não pertenciam ao Senhor e aceitou o Senhor Jesus. Hoje que é o dia dos Gedeões, o meu avô também pertence aos Gedeões. Ele também pertence aos Gedeões para poder distribuir a palavra e que outros pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 13 nós vemos a necessidade do arrependimento. Qual é a necessidade de nós termos o arrependimento? Então, no versículo 1 e 2, nós vemos que os galileus estavam a fazer sacrifícios e enquanto estavam a fazer sacrifícios eles foram mortos. E o seu sangue se misturou com o dos sacrifícios. Então, os galileus acharam, bem, eles grande pecado, um pecado terrível que eles deviam ter para poder acontecer tais coisas. Mas o Senhor lhes explicou, porque isto seria uma ilusão que eles tinham criado, e o Senhor explicou-lhes no versículo 3: não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E quando o Senhor nos fala sobre padecer, Ele não nos fala sobre uma morte física, mas uma morte espiritual. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, neste momento, eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Quando conhecerem o Senhor, eles passarão da morte para a vida. Eu quando vejo batismos, a nossa igreja costuma, quando batiza no rio, eu vejo, quando deixa as águas e volta, eu relembro que
morreu o velho homem quando entra nas águas e ressuscita em Cristo Jesus. A pessoa desapareceu, aquela pessoa não pode ser mais. Quando alguém nos conhece, algum amigo, colegas de trabalho, essa pessoa vai ver que tu és totalmente diferente. A pessoa que eras antes não és aquela pessoa mais. Porque és uma pessoa que não vives segundo tu, mas vives segundo Jesus Cristo. Vives segundo a sua palavra. Quando decidimos seguir o Senhor Jesus, quando nós decidimos aceitar o Senhor, nós nos ajoelhamos, pedimos perdão pelo nosso pecado. Mas quando nós pedimos perdão, tem que haver arrependimento. Arrependemos. E arrependimento significa mudança de atitude, mudança de vida. Mudamos não por nós, mas por Cristo Jesus. Porque o amamos. Porque sabemos que Ele é o caminho que temos que seguir. Eu vou em Gálatas 2:20. É uma passagem, irmãos, que eu realmente tenho lido bastante. Gálatas 2:20 diz-nos assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vejam que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, agora a vida que estamos a viver agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que tem que habitar em nós. Os irmãos, quando vão para a vossa casa, gostam certamente de estar numa casa limpa, até quando se costumam mudar a cama, até parece que até se dorme melhor, quando está tudo asseado. Então vejam como é que o Senhor pode poder habitar numa casa suja, uma casa com pecado. Nós temos que limpar todo o pecado que existe, porque o Senhor está pronto para entrar. Ele está pronto para habitar em nós. Não sei se os irmãos conhecem este corinho, eu aprendi isto já há muitos anos. Dizia: vivemos num caminho torto, a minha casa era torta, nós éramos tortos. Mas quando a Bíblia achou tudo o que era torto, Jesus endireitou. Então realmente nós estamos no caminho torto, não estávamos no caminho reto de Jesus Cristo. Nós estávamos de lado. Na nossa casa não podíamos dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós vivíamos numa casa torta, porque só o Senhor a podia endireitar. Nós éramos tortos, porque a nossa essência é ser torta. Mas só o Senhor é que nos pode endireitar. Quando encontramos a palavra do Senhor, nós tivemos um encontro com Cristo. E quando tivemos encontros com Cristo, tudo endireitou. Nós fomos endireitados pelo Senhor Jesus. O Senhor nos diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejam Satanás como gosta de imitar o Senhor. Vejam, o Senhor é o caminho, verdade e a vida. O caminho reto, Satanás, é o caminho torto. A verdade, Satanás, é mentira. A vida, Satanás, é a morte. Satanás apenas quer atrair ao máximo pessoas para a morte eterna. Não confundam a morte carnal, é a morte eterna. Porque sabe que depois disso, tudo terminou. Não há mais hipótese de salvação. Portanto, a morte eterna que ele traz, a mentira, através do seu engano, ele faz com que nós caímos em tentação. Recordem-se que na Bíblia diz-nos o seguinte: o Satanás não nos pode tocar, mas ele ruge como um leão à nossa volta. Então, se ele ruge como um leão à nossa volta, ele não nos toca, mas nós ouvimos. Então, ele sussurrou o nosso ouvido, para que nós possamos cair em tentação e envergonhar o nome do Senhor Jesus. Pois é, sempre que pecamos, nós envergonhamos o Senhor Jesus. Nós envergonhamos o seu nome. Achamos que, mas é a minha vida, eu é que sei o que vou fazer. Ouviste Gálatas 2:20? Não és mais tu que vives, é Cristo que vive em ti. Esquece a tua vida, a vida já não é mais tua, é de Cristo. Nós por vezes colocamos os nossos afazeres na frente e esquecemos que primeiro Deus, depois todas as coisas. Primeiro Deus, nós temos que primeiro fazer as coisas do alto e depois colocar as nossas coisas. Depois colocar a nossa vida na frente. No versículo 4 e 5 diz-nos assim:
Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o Senhor que nos fala sobre uma tragédia, caiu a torre de Siloé, matou 18 pessoas, e os judeus diriam que eles tinham sido mortos porque estavam em pecado. Vejam que o Senhor aqui diz que não é isso. Todos aqueles necessitam de arrependimento. Todos de igual modo necessitam de buscar o arrependimento. Então nós vemos que isto poderia ser até um aviso, que, como diz em Gálatas 21, que quando o Senhor profetiza, no Gálatas 21, 5 e 6, diz-nos assim: e dizendo alguns a respeito do templo que estava ordenado, formosas pedras e dátivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Recordam-se que no ano 70 depois de Cristo, o templo não ficou pedra sobre pedra. Porque, vejam o que o Senhor diz aqui no 5. O templo que estava adornado de formosas pedras e dádivas. O Senhor não quer um templo todo cheio de adornos. Ele quer que o templo onde Ele habita, que somos nós somos a Igreja de Cristo, aqueles que indicaram e que são realmente salvos em Cristo Jesus, nós somos a Igreja de Cristo. O Senhor que quer que este templo ele esteja adornado, formoso, que busca santificação, que busca a santidade em Jesus. Quando nós vemos Jesus como Pai, nós sabemos que aquilo que Ele faz é tanto bom como mau, é vindo dele. Eu desde que fui pai, começo a ver às vezes as coisas de maneira diferente. Eu, por vezes chamo a atenção à minha filha, mas é para o bem dela. Tenho que corrigir, é para o bem dela. Mas nós por vezes não gostamos de ser chamados à atenção. O Senhor, quando nos dá coisas boas, nós temos uma ideia que estamos a fazer a vontade do Senhor. Quando o Senhor nos dá coisas más, quando acontecem coisas más, primeiro, pode ser para nos lembrar de uma maior. E segundo, para nós possamos ser moldados, para possamos ser santificados. Eu vou-vos dar um exemplo, irmãos. Aqui há uns tempos, um pastor de ovelhas passou lá perto do hotel, com umas ovelhas. E o portão está aberto e as ovelhas entraram. Entretanto, ele deixou as outras ovelhas em baixo a pastar e veio buscá-las, as outras. A primeira, ele chamou-as e ele ouviu a voz do seu pastor e foram. Algumas não foram. Ele pegou na vara e chamou-as a atenção. E eles foram. Mas houve uma que não queria ir. Ela não queria sair. Ele pegou no cajado e puxou-a. Viram a semelhança connosco? Nós desviamos do caminho que o Senhor nos traz. O Senhor nos chama e nós conhecemos a voz do nosso pastor. E o pastor conhece a voz das suas ovelhas. Já pensaram como é que o Senhor iria entender milhões e milhões e milhões de pessoas? O Senhor conhece cada um da sua voz. Quando nos vamos orar ao Senhor, o Senhor sabe quem está a falar. Então vejam que o Senhor nos chama, depois não vimos, o Senhor nos amoesta, e quando não vimos, temos que ser puxados. Às vezes acontece problemas na nossa vida para santificação, para purificação, para que possamos aprender que temos que estar no caminho reto e não no caminho torto. Temos que estar juntos do Senhor. E vou-vos dar um testemunho. Lembro-me há uns anos, já largos, há 12 anos, um pastor, que não é o meu, mas também não vou dizer qual é, ele deu um testemunho. Ele, quando era jovem, todos os seus colegas sabiam que ele era batista e que era filho do Rei Jesus. Sabiam que ele dizia que o Senhor Jesus era o Salvador. E sabiam também das coisas que não podiam fazer por servir ao Senhor. Então um dia ele estava com os seus colegas e ele decidiu também ir com os seus colegas fazer o que ele estava a fazer. Ele não mencionou o quê? Isso não era nada assim do outro mundo, mas era algo errado perante o Senhor. E então no momento que ele vai, os seus colegas chamaram a atenção. Tu não podes ir. E ele, mas porquê? Tu é que decides por eles. Porque tu disseste que o teu Deus não permite.
o teu Deus não te permite fazer tais coisas. E ele disse que naquele momento viu que era o Senhor a falar com ele. Viu que o Senhor o estava a chamar a atenção, porque ele estava a cometer um erro. O Senhor por vezes chama a mula de Balaão para nos chamar a atenção. Quando nós somos chamados a atenção, é o Senhor que pode nos estar a chamar a atenção. Quando um irmão está em pecado, irmãos, devemos ir ter com ele a demonstrá-lo em amor. Ensina-nos o Senhor. Devemos ir ter com o irmão a demonstrá-lo em amor. Se ele não te ouvir, com os testemunhos que não te ouvir, aí leva à igreja. Mas nós devemos ir ter com o irmão, para que o irmão seja reabilitado. Os irmãos conhecem aos alcoólicos anónimos, há aquele, quando, eu não sei o nome, mas as pessoas que andam no tempo para ser reabilitados, e aqueles que estão em pecado precisam de ser reabilitados. Eles precisam de conhecer novamente, conhecer o Senhor e saber que estão no erro, saber que têm que mudar de vida, que não podem viver em pecado. Então esses irmãos, eles têm que ser reabilitados. Em Lucas 19:40, diz-nos assim: e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes que se calarem, as próprias pedras clamarão. Então nós não nos podemos calar, nós temos que falar, temos que ir falar com aqueles que estão errados, para que também possamos ganhar o nosso irmão. O arrependimento é chave para nós estarmos juntos com o Senhor. Nós hoje ouvimos testemunhos de Gideões. Eu podia sacar aqui o meu livro, que eu tenho aqui vários testemunhos, mas os Gideões, uma das coisas é que nós temos testemunhos que nos dá força para nós continuarmos este trabalho, irmãos. Eu quando distribuo o Novo Testamento, aquilo que eu sinto é que eu sou como um carro. Ou seja, eu levei as Bíblias, entreguei a outro carro, que essa pessoa vai ser um veículo para levar aquele Novo Testamento. E aquele Novo Testamento pode não ser só para aquela pessoa. A pessoa pode aceitar Jesus e toda a sua família. Toda a sua família pode conhecer o Senhor Jesus. Nós temos testemunhos, eu até posso dar um testemunho. Há eu vou ser resumidamente, que é para não nos gastar muito tempo. Uma menina recebeu o Novo Testamento numa escola. Ela inicialmente não queria receber, mas como todos os seus colegas receberam, ela também aceitou. Ela sabia que o seu pai, ela não queria que ele recebesse o Novo Testamento. Então ela colocou na mesa e quando ele viu, ele não queria que ela tivesse o Novo Testamento. Então ela pegou, foi à rua, atirou para cima do telhado. Mais tarde ela casou, teve um filho e ela voltou para a casa dos seus pais, mas já se tinha separado. Ela já não estava mais com o seu marido. Então o seu pai, antes de voltar, viu assim um vendaval e caiu o Novo Testamento no seu colo. Ela teve a oportunidade de ler aquele Novo Testamento que outrora recebeu. Já não era mais uma menina, ela era uma mulher. E aquele Novo Testamento estava rasgado, gasto. As pequenas folhas, as pequenas palavras serviram para ela conhecer o Senhor Jesus. E não só ela, mas também o seu pai e toda a sua família. Vejam o que eu disse no início. Ela pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vejam, isto é outros testemunhos que eu não posso estar a continuar, mas para vos dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos usa não só a nós judeus, mas cada um de vós. A minha avó arranjou toda a estratégia do telefone. Os irmãos andam com folhetos na carteira, andam com folhetos no carro, para poder dar, irmãos. Eu aqui há dias fui parado pela GNR. E a GNR mandou-me encostar, eu fiz mais nele. E então, 100 euros. E uma multa de 100 euros, mas sabe que a multa ficou 102 euros. Tinha não havia o caminho. 102 euros. Porquê? Porque ele, quando me deu a multa, ele disse-me assim: olha, o senhor vai guardar esta multa durante não sei quantos anos que ele me disse, se não, depois podemos voltar a pedir o código. E eu, quando vou abrir o tabuleiro, eu ando sempre com munições. As minhas munições é Novos Testamentos, folhetos. E então eu vi as minhas munições, eu peguei no Novo Testamento, olha, vou-lhe oferecer ao seu colega. Uma coisa muito admirada, eu para si, saí do carro, seu guarda, também é para o senhor.
e também lhe entreguei o novo testemunho. Ele ficou assim muito coisa, até nem queria aceitar. Eu disse, não, faz favor, eu aceito. Nós distribuímos também nos postos de CNR para que o Senhor possa conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Senhor criou oportunidades na nossa vida para nós falarmos do Senhor. E veja, uma coisa má. A seguir podia ter um acidente e em vez de 100 euros gastava mais. Estragava o carro. Assim, gastei só 100 euros e nem distribuí a palavra do Senhor. E não, eles tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Nós temos que ver a vida com alegria. Se vemos as coisas más como boas, é porque o Senhor nos dá. Faz parte do plano do Senhor. O Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós. Ele deu-nos logo o plano da salvação. No momento que Adão e Eva pecaram, Ele deu logo o plano da salvação. Ele disse como é que nos ia salvar. Então vejam como o Senhor é para nós. Tudo nos acontece, provém do Senhor. Mas aquilo que Ele nos pede é arrependimento. Temos que nos arrepender daquilo que nós fazemos. Ao longo da nossa vida, certamente, nós tivemos vários arrependimentos. Mas o melhor de todos foi aquele quando nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esse foi o melhor arrependimento de todos. Porque isso foi uma virada de página. Mudámos de vida. Então os passos. Primeiro, arrependam-se, diz a palavra do Senhor. Em Atos 3, 19. Agora os irmãos não precisam de abrir. Vou ler alguns locais que diz. Atos 3, 19 diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui nós vemos que nós temos que nos arrepender do nosso pecado, e o nosso pecado será apagado. Quando aceitamos o Senhor Jesus, o pecado passado, ele deixou de existir. Mas lembrem-se, quando nós pecamos e já aceitamos o Senhor Jesus, aí nós temos que ser amoestados. Aí nós temos que levar as regastadas para que possamos nos purificar ao longo da nossa vida, para podermos estar mais próximos do Senhor. Se não nos arrependermos, o que é que acontece? Aquilo que nós estávamos a ver em Lucas 13:3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes todos, digam ao modo, perecereis. Aquele que não aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor Salvador, esse irá para o inferno. Esse vai para o inferno. Não tem oportunidade de entrar no reino dos céus. Não tem oportunidade de estar com Jesus Cristo. E o que é que o Senhor faz àqueles que Ele ama? Este também está no Novo Testamento, onde o irmão há pouco falou. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, na última página, lá diz, escreve o teu nome. Então, lá diz, Apocalipse 3:19 diz-nos, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Sê pois zeloso e arrepende, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então vejam, no momento que nós nos arrependemos, no momento que dizemos que queremos seguir o Senhor está pronto para nos receber. Então quer dizer que nós não estávamos prontos. Nós não estávamos prontos, mas o Senhor está pronto e está de braços abertos para nos receber. O Senhor morreu no nosso lugar. Éramos nós que devíamos ter estado naquela cruz. Porque nós é que pecamos diariamente. Ele morreu por cada um de nós. Vejam como é que nós pagamos uma dívida de sangue. Alguém que morre por nós, como é que nós pagamos isso? Não pagamos. E vejam o que está escrito. Jesus Cristo é o Senhor. Então o que faz de nós? Servos. Há um hino que diz, não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Mas continuamos a ser servos. E o servo faz aquilo que o seu Senhor lhe manda. Nós não somos empregados. Por vezes dizemos ao algum funcionário, ele faz isto e ele às vezes não faz. Mas nós somos servos. O Senhor ordena e nós só temos que executar. Será que estás a fazer isto na tua vida? É isso que estás a fazer. O Senhor ordena-te e tu vais. É isso que estás a fazer hoje. O Senhor ordenar a fazeres, a servi-lo. Tu estás a servi-lo ou estás a desviar-te? A sair para longe do Senhor, para que não tenhas que o servir. Vamos aproximar-nos de Deus em Tiago 4:8, diz-nos assim. Tiago 4:8 diz-nos assim. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós do duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe o que é que o gozo converte em tristeza? Porque o pecado, uma felicidade momentânea, não existe. É um holograma, irmãos. É uma miragem do deserto. Quando lá chegamos,
ela não existe. O Senhor Jesus é real. Então nós temos que converter o nosso riso em pranto, o nosso gozo em tristeza, porque significa que nos arrependemos do nosso pecado. Lembrar que sem arrependimento nós não vamos poder ver o Senhor. Não vamos poder ver o Senhor. A chave para nos estarmos mais próximos do Senhor. Então devemos buscar a santificação. Buscar a santificação diária. Ler a palavra do Senhor. Uma vez ouvi uma mensagem, irmãos, que foi importante para mim. Que quem não tem hábitos, não tens hábitos de leitura, não tens hábitos de oração, cria hábitos. Mas eu não tenho tempo. 30 segundos. 30 segundos para orar. Naquele dia vais orar 30 segundos. No dia seguinte vais orar 1 minuto. E vais começar a aumentar ao longo do tempo. Quando des por ti, tu só queres falar com o Senhor. Ao longo do tempo, ao longo do dia, nós podemos falar com o Senhor. Eu hoje estou aqui como um orador. Orar é falar com Deus. Então nós podemos falar com Deus em qualquer lugar. Nós vamos a conduzir. Ó Senhor, senta-te aqui ao meu lado. Tenho algo para te contar. Tenho algo para falar contigo. Nós, em todos os lugares que nós estamos, nós podemos falar com o Senhor. Leitura bíblica, irmãos. Podemos ler um versículo por dia. Quando demos fé, nós queremos ler um capítulo inteiro. Porque quanto mais lemos, mais queremos ler. Quanto mais aprendemos do Senhor, mais aprendemos. Quanto mais próximos estamos, mais próximos queremos estar. E nós damos brechas a Satanás. O Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso é só possível não com a nossa força, mas com a força de Jesus Cristo. E para isso nós temos que estar com uma comunhão entre nós e Deus. Para terminar, irmãos, em Hebreus 12, 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos buscar a santificação. Vamos buscá-la para estarmos juntos com o Senhor, mudar de vida, abdicar aquilo que nós queremos, para fazer as coisas do alto, para fazer aquilo que o Senhor tem para nós fazermos, trabalhar para Ele. Nós podemos trabalhar a Ele em várias áreas, irmãos. Eu na minha igreja, irmãos, eu comecei, quando entrei na minha igreja, desde que nasci, ou seja, quando atingi os meus 6, 7 anos, comecei a cantar com a irmã que estava à frente, coloquei os hinos. Vocês agora têm projetor, nós tínhamos acetatos, era eu que colocava, depois tínhamos projetor, depois tínhamos hinos de CD, e foi assim, irmãos. Comecei a abrir o culto, preguei, e estou disponível, irmãos, para trabalhar, para poder falar do Senhor. Isto possa ser uma mensagem, irmãos, inspiradora para vós, para que possam ver aquilo que podem fazer para outras pessoas poderem conhecer o Senhor. Já são salvos, graças ao Senhor. Vamos procurar outros. Marcos 16:15. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então que possamos procurar esses condenados para que possam aceitar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade que me dás de estar aqui para trazer a Tua Palavra. Meu Pai, te agradeço tudo aquilo que fazes por cada um de nós. Ajuda-nos, meu Pai, a buscar-te cada vez mais e a pregar a Tua Palavra a que outros não te conhecem, que possam conhecer e possam se arrepender dos seus pecados. Obrigado por tudo. Tudo isto peço e agradeço em nome de Santo Jesus Cristo. Amém.